Alguma vez você já se perguntou se uma civilização inteira, muito mais avançada que a nossa, poderia simplesmente desaparecer sem deixar vestígios? Hoje, vamos mergulhar fundo num dos maiores mistérios da humanidade. A lenda de Atlântida. Foi apenas uma história inventada por um filósofo grego ou existiu de verdade uma superpotência antiga que foi engolida pelo mar? Fique comigo até o final, porque as teorias que vamos explorar vão fazer você questionar tudo o que sabe sobre a nossa história. A primeira menção de Atlântida vem do famoso filósofo Platão, por volta de 360 a.C. Ele descreveu uma Iorronácal gigantesca, maior que a Líbia e a Ásia juntas, situada além das colunas de Hércules, que hoje conhecemos como o Estreito de Gibraltar. Segundo Platão, os Atlantes eram um povo nobre e poderoso descendentes de Poseidon, o deus do mar. A sua capital era uma maravilha da engenharia, com canais circulares e templos revestidos de metais preciosos. Eles dominavam a tecnologia, a arquitetura e tinham uma força militar imbatível. Mas como em toda boa tragédia grega, o orgulho e a ganância corromperam o seu espírito. Eles tentaram conquistar o mundo, mas foram derrotados pelos bravos atenienses, como punição divina pela sua arrogância. Em um único dia e noite de infortúnio, Atlântida foi engolida por terremotos e inundações, desaparecendo para sempre sob as ondas. A grande questão é: Platão estava a contar uma história real ou a criar uma alegoria? Muitos acadêmicos acreditam que Atlântida foi apenas uma fábula moral, um aviso sobre os perigos da soberba e da corrupção. Ele poderia ter usado a história para ilustrar as suas ideias sobre um estado ideal, contrastando a decadente Atlântida com a virtuosa Atenas antiga. Essa é a visão mais aceita no meio acadêmico. Afinal, não há nenhuma prova arqueológica concreta da sua existência. Nenhuma ruína, nenhuma inscrição, nada. A história só aparece nos escritos de Platão e em nenhum outro texto da antiguidade. Mas, e se não for assim tão simples? A ausência de provas não é prova de ausência. Ao longo dos séculos, muitos exploradores e sonhadores dedicaram as suas vidas a procurar a cidade perdida. As teorias sobre a sua localização são as mais variadas possíveis. Alguns apontam para a ilha de Santorini, no mar Egeu, por volta de 1600 a.C. Uma gigantesca erupção vulcânica destruiu a civilização minoica que lá vivia. A explosão foi tão violenta que pode ter inspirado a história de Platão sobre uma civilização destruída por um cataclismo. Os detalhes batem certo. Uma cultura avançada, uma catástrofe natural, mas a localização e a data não correspondem exatamente ao relato do filósofo. Outras teorias são ainda mais ousadas. Há quem diga que Atlântida estava nas Bahamas, perto do Triângulo das Bermudas, citando formações rochosas subaquáticas, como a Estrada de Bimini, como possíveis ruínas. Outros olham para Antártida, sugerindo que o continente gelado já foi um paraíso tropical antes de uma mudança nos polos da Terra. Uma teoria popularizada por mapas antigos que parecem mostrar a costa da Antártida sem gelo. E claro, há quem acredite que Atlântida estava no meio do Oceano Atlântico, exatamente onde Platão disse que estava. Alguns mapas medievais até incluíam uma ilha fantasma chamada Antília nessa região. A ideia de uma civilização mãe, uma cultura ancestral, que deu origem a todas as outras, é fascinante. Alguns teóricos acreditam que os sobreviventes de Atlântida se espalharam pelo mundo, levando seus conhecimentos para o Egito, para a América Central, explicando as semelhanças incríveis entre as pirâmides egípcias e as pirâmides maias. Por exemplo, seriam os Atlantes, os deuses brancos e barbados que aparecem em tantas lendas antigas das Américas? Essa ideia mexe com a nossa imaginação, a possibilidade de que a história da humanidade seja muito mais antiga e complexa do que aprendemos na escola. No final, a verdade sobre Atlântida continua submersa, seja nas profundezas do oceano ou nas profundezas da imaginação humana. Talvez nunca encontremos uma resposta definitiva.
Mas a busca por Atlântida diz muito sobre nós. O nosso desejo de acreditar que fomos mais. Que existe um passado grandioso à espera de ser redescoberto. A lenda nos lembra que até as maiores civilizações podem cair, e que a natureza é uma força muito mais poderosa do que a nossa tecnologia. E você? O que acha? Atlântida foi real, ou apenas uma história, para nos ensinar uma lição? Deixe a sua teoria aqui nos comentários. Eu adoraria saber a sua opinião sobre este mistério. Se gostou desta viagem, não se esqueça de deixar o seu like, partilhar com os amigos e subscrever o canal para mais mistérios como este. Obrigado por assistir e até a próxima.